Bom, pessoal, hoje o tema da nossa aula será um tema de total relevância para o vestibular da UEL e, sobretudo, para o Enem. Quem vai fazer o Enem aqui? Todo mundo, praticamente. Então, fiquem espertos. Eixo temático, política. Política na Idade Moderna. Quando nós falamos em filosofia política na Idade Moderna, nós falamos, a princípio, no Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi o pai da filosofia política na Idade Moderna. O fato do Maquiavel ter sido o pai da filosofia política na Idade Moderna não significa que somente Maquiavel desenvolveu o pensamento político durante todo o período da Idade Moderna. Paralelamente a Maquiavel, se por um lado Maquiavel em Florença surgiu com uma nova proposta, um novo modelo de Estado, que era o modelo de Estado republicano, por outro lado, na Inglaterra, nós tivemos os contractualistas. E é justamente sobre o contrato social que eu gostaria de falar com vocês hoje, nesta aula. O contrato social, ele foi uma forma como o Hobbes, o Rousseau e o Locke encontraram de trazer uma nova cosmovisão, ou seja, uma nova visão de mundo para o homem de suas épocas. E o contrato social, ele consistia nada mais, nada menos num ato ou efeito de colocar a ordem até onde existia o caos imperante. Tínhamos uma sociedade fundamentalmente caótica. E o contrato social foi criado, surgiu justamente para colocar ordem onde existia o caos. Para que possamos falar de contrato social, faz-se necessário que se fale de quê? Faz-se necessário que se fale de direito natural. Quando nós falamos em direito natural a partir de Hugo Gross, lá no início do século XVI, lá no início da Idade Moderna, nós falamos, quando falamos em justnaturalismo, falamos em liberdade, direito à liberdade, direito à vida. Mais tarde, Locke acrescenta mais um item, que é o direito à propriedade privada. E a partir daí, de Locke, nós temos o tripé do chamado direito natural, que é o direito à liberdade, direito à propriedade e o direito à vida. Mas, a princípio, dois direitos eram inerentes à condição humana, que era o direito à vida e, em decorrência do direito à vida, o direito à liberdade. Todo ser humano tem o direito à vida. Todo ser humano tem direito à liberdade. Isso é cláusula pétrea. O direito à vida e o direito à liberdade são supervalorizados. Esses direitos são supervalorizados pela nossa sociedade atual. Esses direitos são supervalorizados pelo mundo globalizado de hoje em dia. A partir do quê? A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as constituições liberais do mundo supervalorizam o direito à vida e o direito à liberdade. Posteriormente, direito à propriedade. Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos vão enfatizar maciçamente estes três direitos. E todas as constituições também irão seguir as mesmas pegadas.
basicamente, a princípio, eram esses únicos dois direitos, Hadar, que eles entendiam era de liberdade e vida. No que diz respeito ao pensamento contractualista, nós tivemos três grandes contractualistas, dentre eles Hobbes, Rousseau e Locke. O Hobbes vai desenvolver a ideia de contrato social fundamentado em quê? Fundamentado na ideia de Estado absolutista. O contrato social para o Hobbes está fundamentado, legitima, melhor dizendo, o Estado absolutista. Por outro lado, o contrato social em Rousseau já é um contrato social que visa valorizar, legitimar uma república. Por quê? Porque o Rousseau, assim como Montesquieu, assim como os enciclopedistas, eles foram os precursores daquilo que estourou lá na França em 1789, que foi a Revolução Francesa, ou mais comumente conhecido como a queda da Bastilha. Essa revolução foi considerada um marco na história da Europa. Por quê? Porque a história da Europa, ela passa do ponto de vista histórico, do ponto de vista geopolítico. O mapa europeu, ele é todo reconfigurado, ele é todo redesenhado. E nós tivemos, por outro lado, o Locke, dentro do Estado liberal. O John Locke, dentro do Estado liberal, ele vai propor a ideia de um contrato bastante moderado. A partir do quê? A partir do seu Estado, da sua concepção de Estado de natureza, que também era moderada. Hobbes nasce na Inglaterra. O Hobbes, ele vai escrever algumas obras de caráter político. Dentre essas obras de caráter político, nós temos, primeiro, o Do Cidadão. Segundo, o Leviatã. Para que possamos falar de contrato social em Hobbes, nós precisamos, a princípio, nós somos obrigados a falar de estado de natureza. A questão é como se encontrava, segundo Hobbes, o homem em seu estado de natureza. Aliás, o que era o estado de natureza para eles? Estado de natureza para os contractualistas nada mais era do que a condição na qual o homem se encontrava originalmente, antes do surgimento, antes da criação da sociedade civil. Sociedade civil esta, regida por leis. Era a condição na qual ele se encontrava. E aí, segundo os contractualistas, as condições variavam e variaram de acordo com o contexto histórico. Mas no caso de Hobbes, Hobbes vai dizer que o homem em seu estado de natureza era mau. Hobbes defendia uma antropologia altamente pessimista. Segundo Hobbes, o homem em seu estado de natureza era um ser instintivo, era um ser agressivo, era um ser que estava preocupado apenas com a sua autopreservação. Segundo Hobbes, o homem em seu estado de natureza, ele vivia em constantes conflitos com o seu semelhante. O homem em seu estado de natureza vivia numa sociedade fundamentalmente periclitante. Esse homem em seu estado de natureza era um ser egoísta, segundo Hobbes.
Esse homem, em seu estado de natureza, era um ser altruísta, era um ser individualista, era um ser, em outras palavras, que estava preocupado apenas com a sua autopreservação. E na ânsia de se autopreservar, na ânsia de preservar a sua liberdade e a sua vida, esse homem passou a cobiçar aquilo que é do outro. Ele era um homem que, movido pelos desejos, movido pelas paixões em seu estado de natureza. A cobiça fazia parte, ou faz parte, da ordem do dia, segundo o Hobbes. E aí? No que diz respeito ao homem cobiçoso, quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele não está satisfeito apenas com o que ele possui, mas ele quer mais que isso, ele quer aquilo que é do outro. E na ânsia de proteger aquilo que é seu, este homem que está com seus bens sendo ameaçados por causa da cobiça do outro, esse homem, ele quer o quê? Esse homem quer se proteger. Ele quer proteger os seus bens. Ele quer proteger a sua liberdade. Ele quer proteger a sua vida. E aí? E aí que ele vai travar uma guerra ferrenha, uma guerra feroz com o outro. Quando ele trava uma guerra ferrenha, uma guerra feroz contra o outro, a fim de se proteger, aí nós vemos o que? Uma guerra de todos contra todos. E essa guerra de todos contra todos, segundo Hobbes, fará com que o homem se transforme em um animal. Ou seja, fará com que o homem se transforme em um predador. Fará com que o homem se transforme num lobo. Ou seja, lobo do próprio homem. Daí a famosa declaração em latim: Homo hominis lupus. Ou seja, o homem é o lobo do próprio homem. O homem, enquanto animal, enquanto predador, ele está prestes a predar a sua presa. E no reino animal é assim. No reino animal sobrevive aquele que é mais forte. Para o Hobbes, do ponto de vista social, só sobreviverá aquele que é mais forte. Os fracos serão pisoteados. Bom, mas para que esses fracos não venham a ser pisoteados, é necessário que se formalize um pacto. É necessário que os súditos firmem um contrato. E esse contrato, ele tem que surgir justamente com que finalidade? Por ordem, onde existe esse caos aí. Por ordem nesta sociedade periclitante. O contrato existe justamente para fazer com que o forte não oprima os mais fracos. E aí, como é que deve se dar? Deve acontecer esse contrato, segundo o Hobbes. Segundo Hobbes, é necessário que os súditos, na sua individualidade, é necessário que ele abra mão de todos os seus direitos naturais. Só pode existir o verdadeiro contrato social se os súditos abrirem mão do seu direito natural. E ao abrirem mão do seu direito natural, ele deve transferir esses direitos ou este direito natural a um corpo jurídico. Ele pode transferir, entendeu? Para uma instituição, ele pode transferir para uma assembleia, ele pode transferir até mesmo para o rei.
E ao fazer isso, ao transferir, entendeu, todos esses direitos naturais, ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, ao fazer isso, ao transferir para essas instituições, o que é necessário que, segundo Hobbes, o que é necessário que seja feito? É necessário que eu, ao fazer isso, eu transfira conscientemente. É necessário que, ao fazer isso, eu transfira servilmente. Quando eu transfiro os meus direitos naturais para o Estado, segundo o Hobbes, deve gerenciar esses direitos naturais da forma como ele achar melhor. E aí? E aí, pessoal? O problema é, e se o Estado não estiver correspondendo? Se o Estado não estiver correspondendo às minhas expectativas? Qual é a postura que eu, enquanto súdito, transferidor dos meus direitos naturais, qual é a postura que eu devo adotar? Segundo Hobbes, a partir do momento que eu transfiro todos os meus direitos naturais para o Estado pode fazer o que ele quiser e bem entender, ou seja, ele pode administrar da forma que ele quiser os meus direitos naturais. E se eu não gostar da forma como ele está administrando, se eu não gostar, segundo Hobbes, eu, enquanto súdito, repito, eu, enquanto súdito, não tenho o direito de me manifestar contra o Estado, de me rebelar contra o Estado. E se eu me rebelar contra o Estado, o que vai acontecer segundo o Hobbes? O Estado, ele tem que dar uma resposta à altura. Que resposta à altura que o Estado, segundo Hobbes, deve dar? Fazer uso da força. Porque, afinal de contas, o pacto, sem o uso da espada, não passa apenas de meras convenções. Ou seja, o pacto sem o uso da espada, sem a presença da espada, não passa apenas de um simples contrato. Ele vai trabalhar, entendeu? Na obra O Leviatã. Por que essa obra traz esse nome, esse título, Leviatã? Já pararam para se perguntar? O que uma mitologia fenícia tem a ver com o modelo de política segundo o pensamento hobbesiano? Pois bem, diz a mitologia persa, fenícia, não persa. Diz a mitologia fenícia que existia uma serpente, um monstro marinho, que aterrorizava os navegantes. Ela atacava constantemente as frotas, os navios. Muitos marinheiros eram devorados, muitos navios eram afundados, naufragados por esta serpente, por este monstro. Ela devorava os marinheiros. Ou seja, era a simbologia de uma besta. E você vai ver isso lá no livro de Jó, no capítulo 40, se não me falha a memória, ou 42, o Leviatã. 40 ou 42, se não me falha a memória, está na Bíblia. É de lá que Hobbes tira essa alusão ao seu modelo de Estado. Pois bem, era muito comum naquela época, segundo a mitologia grega, era muito comum os pequenos peixes acompanharem os grandes peixes. A serpente
serpente era um monstro e os pequenos peixes eram ameaçados por outras criaturas. Então, para se proteger, o que aconteceu? Para se proteger, segundo a mitologia fenícia, os pequenos peixes andavam lado a lado, pareados com este grande peixe. Ao fazerem isso, os demais animais, os demais peixes, não vinham comê-los. Por quê? Porque sabiam que eles estavam acompanhados, eles estavam sendo revocados por este monstro, por este grande peixe. Só que tem um detalhe. O problema é que era incumbência deste pequeno peixe sustentar o grande. Era incumbência destes pequenos peixes sustentarem o Leviatã. Este monstro, ele só era alimentado em função dos pequenos peixes. Se não existissem os pequenos peixes, o grande peixe, ou Leviatã, morria de fome. Mas, por outro lado, o Leviatã dava também uma contrapartida, que era protegê-los contra o ataque dos inimigos. Pode ser também em relação ao Estado, né? Exatamente, Paulo. É uma alusão que ele faz ao Estado, ou seja, quando ele usa como um paralelismo ao Estado. Quem é o Estado aí? O Estado é o grande monstro. O Estado é o Leviatã. O Estado é a besta. E os súditos são os pequenos peixes. Os súditos são os pequenos peixes que devem sustentar o Estado. De que forma que eles devem sustentar o Estado? Através do pagamento dos tributos pesados. Os súditos têm a incumbência, em síntese, os súditos têm a incumbência de sustentar o Estado. E em contrapartida, o Estado tem a incumbência, está incumbido de proteger. Em outras palavras, você, súdito, me deve obediência. E eu, Estado, te devo proteção. Você que me deve respeito, você que me deve veneração, você jamais pode se rebelar contra o seu Senhor. Porque se rebelar contra o seu Senhor está se rebelando contra Deus. Por quê? Porque a minha autoridade procede de Deus. Daí, Estado absolutista. Onde Hobbes vai fazer uma análise bíblica, uma exegese bíblica. Ele vai lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, na qual Paulo fala que toda autoridade procede de Deus. Ora, o rei é uma autoridade, logo a autoridade que emana do rei é divina. Daí a ideia de direito divino de governar, sustentado por quem? Sustentado por aqueles teóricos que trabalham essa ideia do direito divino de governar, que é o Bossuet e o Baudin. Conseguem entender isso, gente? Está claro para vocês, gente? A ideia de contato social em Thomas Hobbes. Percebe que o Estado, segundo Hobbes, ele deve agir de forma absoluta, de forma soberana sobre a vida do súdito. Ao agir de forma soberana, ao agir de forma absoluta sobre a vida do súdito, o súdito ele
automaticamente, né, ele perde a sua autonomia, ele perde a sua liberdade. Nós temos aí um súdito sem autonomia, temos um súdito sem liberdade. Por quê? Porque ele transferiu tudo isso para o Estado. E o Estado vai gerenciar da forma que ele bem quiser. E aí? Tiago, você consegue enxergar algum elemento positivo dentro do pensamento político de Hobbes? Me aponta um aspecto positivo dentro do pensamento de Hobbes. Eu acho que, um dos pontos positivos que ele falou é que a sociedade tem que sustentar o Estado, entendeu? Mas o Estado também tem que dar um rumo para a sociedade. Nós temos aí uma dicotomia entre Estado e súdito. O súdito tem a obrigação de sustentar o Estado. Essa máquina, ela só subsiste, ela só se estrutura, ela só mantém-se de pé por intermédio de quê? Dos impostos. E aí o Estado pode cobrar impostos da forma que ele quiser. Mas em contrapartida o Estado também tem que me dar proteção. Ele tem que me proteger. Com isso nós vemos aí uma via de mão dupla. Mas o problema é que... Também esse pensamento dele é ideal, porque não resolve muito problema da sociedade de hoje. Mas dentro de hoje, porque os tempos hoje são outros. Mas naquela época, quando nós falamos em Estado absolutista, a conversa era diferente. A dinâmica era outra. A cosmovisão era outra. Eles viveram num período de quebra de paradigmas. Perguntas, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Essa aula de contrato social segundo o pensamento de Thomas Hobbes? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, se ficou claro como vocês estão falando, eu dou a aula encerrada por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Até semana que vem.